não sinto falta de fato. Eu gosto de manter meu gráfico mais limpo possível. Quanto mais limpo meu gráfico tiver, mais simples para mim serão as coisas serem observadas. E tinha uma pergunta anterior que a gente já passou um pouco batido, Moraes, mas acho que tu é mestre para a gente poder responder isso daí. A gente vai estar sempre olhando um time frame mais longo para poder determinar a direção do time frame mais curto. Como é que tu faz isso especificamente, Moraes? Tu chega a fazer isso ou não? Chego sim. Bom, eu vou te lançar um desafio. Eu vou dizer um ativo qualquer para ti, para você, e você vai começar a analisar este ativo como você faria no seu final de semana tranquilo. Só para que as pessoas entendam qual que é o processo de pensamento que tu tens. Pode ser? Tá, pode ser, claro. Tá. Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em Petrobras. Como é que tu lê a Petrobras hoje? Sim. Bom, vamos lá. Eu começo sempre, Stormer, pensando no gráfico diário, principalmente porque eu coloquei a média do semanal, que é o que eu gosto de olhar no semanal, plotada no gráfico diário, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se Petro no semanal ela está acima ou abaixo da média, tá? Estando acima, não preciso ir para lá para perceber que no semanal ela tem tendência de alta, estando abaixo, eu também não preciso ir para lá para entender que no semanal ela tem tendência de baixa. Então, a partir deste momento, quando eu olho ela acima dessa média, eu só quero comprar a Petrobras, tá? Eu não quero mais vendê-la, tá? Da mesma forma que alguém comentou de Magazine Luiza, se eu fosse operar Magazine Luiza, seria na venda, porque ela está abaixo da média de 72 do gráfico semanal. Beleza. A partir daí, se eu só quero comprar, eu preciso identificar o lugar que eu fico à vontade para compra, tá? No caso da Petrobras, como ela está abaixo dessas duas médias, eu preciso fazer o quê? Ver a Petrobras superar essa média, né, que é de 17, que é a de 72, que está mais longe, tá? Quando isso acontecer, aí eu vou para o gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque no gráfico de 60 minutos, quando eu tenho pivô de alta, é o momento em que eu vou pensar em entrar na operação. Então, eu vou voltar aqui para mostrar o que é isso. Ó, a Petrobras estava lá, caindo, fazendo fundo, estribuchando aqui, e aí, de repente, ela nos 60 minutos fez um pivô de alta. Quando esse pivô aconteceu, você começa a pensar em compra do ativo, se no gráfico diário e semanal ela tiver boa condição. Então, para a maioria das minhas estratégias, Stormer, eu olho o gráfico diário e 60 com aquela pitadinha do semanal, onde eu olho qual é que é a tendência dela. Ela é que me disse se eu posso comprar ou vender, tá? Entendi. Eu acho que é importante que os amigos percebam, então, que existe um filtro do que fazer e do que não fazer na conduta que o André Moraes vai fazendo. Ou seja, ele criou a ideia de que, cara, a partir deste momento aqui eu começo a procurar por compra de determinado ativo, e enquanto esse ativo não fizer isto, eu não farei nada. Ou seja, ele cria toda uma forma de entender o mercado, tá? Que é uma forma do meu entendimento muito interessante, porque ele não vai operar contra a tendência, ele vai operar sempre a favor da tendência, ele vai esperar que o movimento se forme a favor da tendência que está sendo operada. Então ele pega o time frame mais longo, identifica a direção, e daí ele vai entrar o time frame mais curto. Quando chegar perto de um suporte numa tendência de alta, ele vai procurar por compras. Quando chegar perto de uma resistência numa tendência de baixa, ele procuraria por vendas. Isso é extremamente interessante no meu entendimento e altamente eficaz, porque na maior parte das vezes teu stop vai ficar curto e o teu alvo vai ser longo, né, Moraes? Exatamente. Agora, deixa eu mostrar uma coisa, Stormer, que é o seguinte, hoje em dia tudo isso está na minha cabeça, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de mostrar. Eu sou engenheiro, né? Então a gente pensa muito de forma objetiva, meio que fluxograma, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi isso aqui para todas as minhas estratégias, que é um fluxograma. Então, por exemplo, olha, eu olho para o gráfico diário, se estiver fazendo isso, eu vou fazer o quê? Ou eu fico de fora, ou eu continuo querendo comprar, ou eu tenho tendência baixa, eu não quero, tá lateralizado, eu não quero. Quero comprar, beleza, mas também tem que obedecer mais uma condição. Então tem que estar assim em relação às médias, tem que estar perto das médias. Tá? Não tá, então eu não quero. Se tiver, aí eu vou olhar no gráfico semanal para ver se está acima do gráfico semanal. E meio que na minha cabeça eu montei esse fluxograma e a partir daí o que a gente vai fazer? É repetir processo, né? Repetir processo. Você vai colocar também gerenciamento de risco, você tem que definir o tamanho da posição e tudo mais. Quando você tem esse processo, fica muito fácil, tá? Porque aí você não tem que inventar mais nada. A única coisa que você precisa fazer é repetir o diabo do processo. Né? Sim, exato.
Só, para operar 5 minutos no índice dólar, estocástico ideal seria o de 8 e a média maior de 3. Eu não gosto muito da ideia de operar 5 minutos, sendo bem franco, eu prefiro operar time frames um pouco mais longos. O time frame que eu opero no índice futuro costuma ser o período de 12 minutos. Tá? Eu prefiro usar o de 12 do que o de 10 ou o de 15. Eu entendo que o mercado ele é construído em um fractal em cima dos 120 minutos, que é o gráfico de 2 horas. No Forex eu entendo que o fractal que constrói o Forex é o gráfico de 470 minutos, que é de 4 horas. Então, lá fora é 4 horas, aqui no Brasil eu acho que é 120 horas, e por isso que eu uso 12. 10 candles de 12 formam um candle de 120, então tem fractais dentro de fractais. Se eu fosse utilizar um time frame menor, eu utilizaria o 6 e não o 5. Mas eu ainda entendo que 5 e 6 têm um volume operacional muito baixo, os sinais não são tão confiáveis, então se eu fosse utilizar, eu não colocaria um estocástico lento tão curto quanto o de 8. O de 8 gera muitos sinais. Eu alongaria o período do estocástico, provavelmente com um estocástico de 14, eu teria menos sinais, mas seriam sinais mais confiáveis, já que eu estou em um time frame muito mais curto, como o de 5 minutos, essa seria a forma como eu trabalharia isto. Tá? Ninguém perguntando nada sobre Bitcoin, mas tu olha bastante o gráfico de Bitcoin também, né, André? Ah, eu tô tentando ficar comprado nela, o Storm. Uhum. Acima dos 60 mil dólares, né? $1.000, sim. Então eu já entrei, já estopei. Você falou que ia no 56, mas ela foi no 58. Quando passou para cima dos 60 mil pontos de novo, eu comprei de novo. Já voltou de novo? Mas eu não acho que ela tá pronta para ir. Eu só não quero é o seguinte: se ela for desta vez eu vou pegar, porque desde sei lá quando, Stormer, toda vez eu falo, não, agora que caiu eu vou pegar. Aí quando eu vejo já tá rompendo o topo, eu não peguei. Então dessa vez eu vou pegar. Cara, eu entendo a tua angústia, eu também estou com essa sensação, acho que tem espaço para cair talvez até outubro, mas sim, a cada momento que o Bitcoin dá de alta, fica com aquele receio de pensar assim, será que agora já não vai, eu vou ficar de fora da festa? Então eu tenho feito um DCAzinho, sim, aos pouquinhos, comprando um pouco o movimento, tá? Mas realmente não estou entrando pesadaço ainda. Pergunta do Gabriel, uma pergunta muito interessante. Vamos ver se tu consegue responder e ajudar os amigos aqui. Eu tenho a minha forma de fazer, eu quero ouvir a tua. Olá, Stormer, se eu estou comprado e a ação subiu, quando eu saio da operação por perspectivas de descida, quando é que... A pergunta dele é como estabelecer um alvo, como é que ele faz para estabelecer... Como é que tu estabelece os teus alvos, Moraes? Para mim é sempre gerenciamento de risco, Stormer. Eu gosto de um payoff no swing trade, principalmente de 2 para 1. Então, e eu também gosto de fazer saídas parciais, tá? Então, basicamente, deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Que a gente comentou, ABCB4, tá? Digamos que eu queira comprar ela em 24,12, tá? E aí o meu stop está em 23,64, perfeito? Bom, o que eu faço é uma saída parcial com o mesmo tamanho do risco e uma saída final com 3 vezes o tamanho do risco. Aí você vai me perguntar, mas André, se tiver um ponto de resistência? Bom, se tiver um ponto de resistência no meio do caminho, não é a tua operação. Isso aqui é um jogo de fala não. Sim. Agora, neste caso, tem um ponto de resistência aqui. Então, eu vou pegar esses 25,56, vou colocar aqui para baixo e vou sair a 25,40, por exemplo. Tá? Ou seja, eu vou sair abaixo do ponto de resistência. Então, neste caso, eu consigo pegar esse payoff de 2 para 1 e fazer uma boa operação aqui em ABCB4, por exemplo. Tá? Então, olhando o payoff. Entendi. Moraes, o pessoal está perguntando sobre Alpa 4 e eu vou dar uma olhada na Alpa. Eu sei que tu fez belíssimos trades na Alpa algum tempo atrás, né? E eu acho que a Alpa é um dos ativos que tem um gigantesco potencial para os próximos meses, dentro daquele conceito que a gente tinha apresentado para vocês de iniciar uma onda mais ampla. Então, vou colocar a minha tela, depois eu pergunto a tua opinião e o que tu está vendo. Tá? Para mim, ó, em amarelo aqui, vocês estão vendo a média móvel de 200 semanas. A Alpa 4 tem uma característica, que é qual? Ela vem abaixo da média móvel de 200 semanas, ela vai para cima, ela toca uma vez, uma segunda vez e ela dispara. Aqui ela estava abaixo da média móvel de 200, que está em amarelo, ela vai para cima da média, ela toca uma vez na média de 200, uma segunda vez, ela faz um duplo fundo em cima da média móvel de 200 e dá um tiro para cima. O que ela fez agora? Ela estava abaixo da média móvel de 200, ela foi para cima da média móvel de 200,
ela faz o duplo fundo em cima dessa média móvel que a gente está vendo aqui agora, e, cara, para mim ela está se preparando para isso aqui, ó. Foi isso que ela fez as 3 últimas vezes que ela chegou nessa região. Ela fez isso aqui, ela fez isso aqui, ela fez isto aqui, e ela está nesse momento aqui para mim. Este momento é uma repetição deste momento aqui, deste momento aqui e desse momento aqui. Que foram vésperas de explosões de quase 300%. Então eu estou muito atento para esse ativo para mim, eu estou esperando só que ele dê um sinal de entrada, coisa que ele ainda não fez para mim. E quando ele fizer, eu vou me abraçar nesse ativo, colocar o meu stop bastante curto, abaixo de 10,40 e deixar o trade andar por 1 ano ou 2 e talvez dobrar o patrimônio que eu vou ter colocado ali. Essa é a minha visão de Alpa. Eu quero ver um pouquinho a tua visão nisso. Deixa eu tirar a minha tela e botar a tua. Ótimo. Eu sei que tu fez um trade lindíssimo nela recentemente. Não, durante essa subida toda aqui, a gente estava comprado, tá? Uhum. Enfim, foi realmente um trade bonito. Se eu não me engano, um trade que deu aí quase 100% de retorno, tá? Agora, tá vendo aqui, Stormer, ó, eu tava esperando esse negócio romper essa lateralização do gráfico diário para entrar. Talvez a gente vá entrar no mesmo momento, tá? Ganhar um pouco de força, né? E aí eu me preparei para comprar, porque quando ela rompeu essa lateralização, e eu falei assim, bom, agora é esperar o pivô. Então, ela desceu aqui e eu sempre compro no rompimento da cabeça do pivô, só que ela não rompeu e desceu, tá? Então, eu vou, mesma coisa, assim, isso aqui eu não quero deixar passar, não porque eu fiz uma e tem que dar certo a outra, mas porque eu entendo que é um gráfico muito bonito. Então, se isso aqui fizer pivô acima dessa região de lateralização, eu vou pensar em compra aí de Alpa 4, tá? Eu acho muito bonito. A gente tem que ser muito objetivo aqui com os amigos, tá? A Alpa, ela é uma small cap. Quando o mercado engata uma alta, quando o mercado entra numa tendência de alta, quando estou falando de Bovespa em alta, as small caps, elas entram num estado direcional muito intenso. E esse estado direcional muito intenso produz valorizações percentuais que são muito maiores do que as valorizações percentuais que nós vamos observar nas big caps, nas blue chips. Tá? Então, quando a gente percebe isso, que a movimentação das small caps ela acaba sendo muito mais ampla percentualmente do que uma variação de uma Itaú, do que uma Petro, do que uma Vale, nós automaticamente percebemos que durante os estados de alta no mercado, nós temos que dar mais atenção para as small caps do que para as blue chips, que não vão subir tanto. É muito difícil ter uma Itaú subindo 300%, 400%. É relativamente simples tu ver uma Alpa subindo 200%, 300%. Só que é óbvio, tu tem que ter o timing de entrada mais preciso possível, né, Moraes? Exato, né? E isso é tudo, tá? Porque sem esse timing, às vezes a gente tá certo cedo demais, ou a gente tá certo, mas entra tarde demais, e aí não consegue um bom payoff, enfim. Esse timing precisa estar apurado. Por isso que eu me preocupo tanto em descer para aquele gráfico de 60 minutos, porque ele é o primeiro que entra em tendência e é o primeiro que sai também, né? Então, exato, se o mercado não chegar no alvo, na hora que ele perde força, eu caio fora. Agora, Stormer, o pessoal está me pedindo aqui para a gente falar de agosto, dias 3, 4 e 5. Perfeito. Será que tem agosto? Vamos lá. Bom, o fato é o seguinte, né? Quem está nos acompanhando já deve ter visto alguns dos nossos vídeos juntos e quem estava trocando ideias, tá? A gente, tanto eu quanto o André, a gente foi premiado na Expert Trader recentemente como os 2 traders que mais influenciaram outros traders no país nos últimos anos e que ajudaram eles a montar suas estratégias, suas formas de operar e sua maneira de gerar o mercado. Eu fiquei em primeiro, o André ficou em segundo. Eu até acho que o André tinha ficado em primeiro, tudo bem, não fui eu que acabei decidindo, paciência. Então, assim, o fato é que nós 2 juntos recebemos essa premiação. Foi um momento muito legal, tá? Porque eu entendo que foi um momento de reconhecimento de um trabalho sério que a gente veio desenvolvendo, tanto eu quanto ele, cada um trilhando o seu caminho nos últimos anos. E aí a gente conversou na Expert e falou, cara, olha só, eu estou visualizando o mercado fazendo isso e se aproximando de um bom ponto de entrada. O problema é que as pessoas não estão percebendo isso porque elas estão olhando outras coisas ou elas estão com informações que não são as mais pertinentes para que se perceba isso.
Então, ela está olhando para a Bet, está olhando para Tigrinho, está olhando para um monte de coisa, ou está olhando os gráficos de uma maneira muito curta para identificar a floresta que está se desenhando e a oportunidade gigantesca que a gente pode estar surgindo nisso. E aí o Moraes diz, cara, eu também estou percebendo isso. Então, a nossa ideia é montar um grupo desse dia 3, 4 e 5, a gente consiga estudar, apresentar todos os conceitos e mostrar tudo isso para vocês com bastante precisão. O que a gente está vendo e o que a gente observou, o que a gente aprendeu nesses 25, eu estou no caso há 26 anos no mercado, acho que o André também está há 23, 24 anos, mais ou menos. O que a gente observou nisso que realmente vai mudar e que pode mudar, inclusive, o patrimônio das pessoas, né? Se elas souberem capturar o movimento. Eu vi muita gente naquela forte movimentação de alta de 2003, 4 e 5, que naquele ano de alta o cara não conseguiu fazer dinheiro. Eu vi gente na recuperação de 2009 até 2010, que foi aquela recuperação de 2008, que o cara não conseguiu fazer dinheiro. Eu vi gente, infelizmente, na recuperação de 2020 da pandemia, que o cara não conseguiu fazer dinheiro. Por quê? Porque não sabia aproveitar a perna, não sabia aproveitar a onda de alta. E não estava preparado para isso, né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando, né, Moraes? Dia 3, 4 e 5 de agosto. Dá para colocar aí um link, talvez o pessoal acompanhar isso, né? Vamos lá, deve estar na descrição do vídeo aí. Acho que está na descrição do vídeo, o pessoal está falando aqui. O link tá. E também está no chat, então tá ótimo. E aí, minha pitada aqui também, para falar sobre isso, tá? Eu acho que eu nunca me dediquei tanto, Stormer, e acho que você também, né, para a gente entregar um bom conteúdo. A gente está envolvendo a empresa inteira, né? Então, o Thiago Bizzi está envolvido com isso, o Pablo está envolvido com isso, a equipe de marketing envolvida com isso, ou seja, é muita gente trabalhando para entregar para vocês um material diferente, e que precisa muito ser entregue essa hora, né? A gente tem 25 milhões de pessoas que jogam em bets e coisas parecidas, né? Enquanto tem 5 milhões de pessoas que investem no mercado acionário, né? Ou seja, a gente precisa mudar esse troço, né? Precisa ter muito mais gente aqui, muito mais gente cuidando do seu dinheiro, pensando no futuro, tá? E para ter um futuro mais tranquilo, nada melhor do que saber investir. Então vai ser um prazer falar com vocês aí nesse início de agosto. Maravilha, então o assunto vai ser este especificamente, como é que a gente está olhando o mercado para as próximas semanas, meses e anos, o que a gente está entendendo de visualização e o que a gente acha que é importante que vocês tenham anotado para que vocês não percam o que a gente está entendendo como sendo uma oportunidade muito forte que está se avizinhando aí, né? Vamos ver se a gente consegue responder mais alguma pergunta. A pergunta do Vitor é uma pergunta boa para você, Moraes, porque você gosta muito de abordar esses temas psicológicos. Mestres, como é que um trader deve se policiar para não ter um dia de fúria? Pergunta muito boa, porque a gente sabe que é o dia de fúria que mata grande parte do trabalho de um day trader, né? Bom, primeiro deixa eu dar um abraço pro Igor Monteiro, que está aí no chat, e mandando um abraço pra gente, o Igor. Opa, Monteiro! Companheiro. Abraço, Monteiro. Monteiro, um abraço. Tem uma história que eu gosto bastante, que aconteceu há mais de 3 mil anos, bom, enfim, é uma lenda, né, de Sísifo, que foi condenado, e era um rei muito esperto e tal, e os deuses resolveram cortar as asas dele e condenaram ele, não à morte, porque isso era simples demais, a fazê-lo carregar uma pedra, morro acima, até quase o topo. Só que chegando lá, né, o Sísifo deixava a pedra escorregar e ela caía e voltava tudo para trás, né? É mais ou menos o que acontece num dia de fúria, né? A pedra é exatamente você tentando fazer só mais uma operação e, cara, aquela montanha é teu capital, né? Você vai lá fazendo mais uma para tentar recuperar e daqui a pouco a pedra rola e seu capital volta lá para baixo, né? Eu entendo que esse tal de um dia de fúria já aconteceu com todo trader, né? E alguns conseguiram resolver esse problema sozinho. Sim. E eu resolvi esse problema, primeiro eu percebi que, ao contrário de Sísifo, eu não estou condenado a nada, né? Então eu posso simplesmente não fazer aquilo. Eu posso simplesmente parar em algum momento. Eu não precisei sequer do Copilot da XP, por exemplo, que trava as operações. Mas se eu precisasse, eu não teria problema nenhum. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho 3 caixinhas. Eu aprendi com um tal de Stormer no Gamecast 3, há uns 8 anos atrás, né?
Eu todo dia tenho 3 caixinhas. Eu pego o dinheiro que eu posso perder num dia e distribuo em 3 caixinhas. Na hora que eu perco 3 operações em sequência, aquele dinheiro foi-se embora. A partir daquele momento, eu não opero mais. De tal forma que desse jeito é impossível ter um dia de fúria, tá? Mais fácil falar ou mais fácil cumprir isso? Muito mais fácil falar. É difícil cumprir isso, não é simples, não é objetivo, não é todo dia que você vai conseguir. Às vezes você vai fazer uma 4ª operação, mas eu nunca mais tive um dia de fúria a partir do momento que eu me organizei assim, tá? Vai ter gente que vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um coach, sei lá, mas é uma coisa que você tem que cuidar, porque senão tu vai ser sífico, né? Ou seja, a pedra em algum momento vai rolar, você não vai chegar no topo do monte. Eu acho que essa colocação do André está perfeita, tá? A grande dificuldade que a gente vê nos day traders não é que eles não conseguem fazer resultados. Na verdade, a maior parte dos day traders consegue fazer um resultado positivo um pouquinho todos os dias, por vários dias consecutivos, até que chega um momento em que o cara faz um dia enlouquecido, em que ele não está entendendo bem o mercado, e daí ele entrega todo o resultado que ele fez em 2 ou 3 meses. Talvez até 4 meses, talvez até quebre a conta. Tá? Então, a forma de evitar isso, pelo menos da maneira como eu leio, é estabelecer uma regra muito clara, tá? De qual é o teu limite máximo de trades por dia. Tá? O limite máximo de trades por dia que eu observo dentro de um gráfico intradiário, se a gente for olhar, por exemplo, a maior parte dos gráficos intradiários de índice futuro, dólar, ações, dentro de um gráfico de 6 minutos, 12 minutos, ou mesmo até de 15 minutos, tu vai encontrar 1 ou 2 boas oportunidades de day trade naquele dia. Que vai ser a aproximação de um suporte com resistência longa, ou você chegar perto de uma resistência com um suporte longo. E aí, neste momento, então, nesses 2 momentos do dia que o cara pode estar fazendo uma coisa. O resto do dia inteiro não tem praticamente nada para ser feito. Então, no momento que tu estabelece 3 trades por dia, por exemplo, que é o que eu faço, fez o primeiro trade com o alvo de 1 para 2, digamos que eu tenha tomado um loss, estou com uma ré, por exemplo, no primeiro trade do dia, uma ré de 1.000, com alvo de 2.000, faço meu segundo trade do dia, levo uma nova ré, estou com 2.000 de loss. Se eu fizer o terceiro trade do dia, e o terceiro trade já for meu alvo, que é 2 vezes meu risco, eu fico no 0 a 0. Ou seja, com 33% de acerto, eu acabo o meu dia no 0 a 0. Tá? Eu só vou ter um dia no loss quando eu errar os 3 trades consecutivos. Pá, 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 e daí aquilo liquida a operação e eu não opero mais. É assim que eu evito realmente dias de fúria. E eu já tive alguns que foram tenebrosos, sem dúvida alguma, e que me ensinaram da maneira mais dolorosa possível, né, André? Mas ensinam. Na verdade, eu acho que os dias que a gente perde dinheiro ensina muito mais do que... Cara, a gente só aprende na dor. E me ensinaram muito, tá? Storm, você pode colocar minha tela aqui, senão o pessoal vai ficar bravo com a gente aqui se a gente não mostrar. Estão pedindo o seguinte aqui, ó. Pô, como é que eu faço para me cadastrar? É só entrar aqui, ó. Talvez a próxima grande onda esteja começando, tá? Clicou aqui, vai abrir aqui o evento, a terceira onda, tá? E aqui também, pessoal, aonde vocês estão assistindo, na descrição do vídeo, se clicar aqui, também tem tudo que a gente vai falar aqui, tá? E para se inscrever é muito simples, tá? Colocar nome, e-mail e o telefone, e a partir daí você está inscrito. E eu acho legal você entrar no grupo de WhatsApp, porque a partir de agora, Stormer, operações, visões que a gente vai tendo, a gente vai colocando nesses grupos que já estão sendo formados, perfeito? Era isso, Stormer, senão o pessoal ficava bravo com a gente. Sem dúvida alguma. Então tá, pessoal, nós vamos nos encontrar novamente dia 3, 4 e 5, sem dúvida alguma. Vou deixar um enorme abraço para todos, que vocês tenham uma excelente semana de trade, fiquem com Deus, tudo de bom. Moraes, muito obrigado pela presença, cara, um abraço, cara, te cuida, nós veremos em São Paulo essa semana aí. Perfeito, muito obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau. Falou, tchau, gente, até mais.